Dona Ana, como era a vida da senhora, de toda a família, antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Pastor, foi completamente destruída, né? A gente chegou no ministério, eu e o meu esposo no vício do álcool, com doenças, Tayane diagnosticada com epilepsia. Os médicos falavam que ela não ia ler, não ia escrever, não ia conseguir aprender nada, que com o tempo ela iria atrofiar todos os músculos, não iria andar. O meu filho mais novo, Valdecir, com sopro no coração, também diagnosticado com sopro no coração. Meu esposo, né, assim, completamente transtornado também. Eu vivia na depressão, tomando remédios, e aí misturava o remédio com a bebida. Brigas, muitas brigas, desemprego, né, muito desemprego. A gente vivia em situação realmente de precisar de ajudas. Tudo, assim, para tudo. Medicação para Tayane, comida dentro de casa, então, totalmente destruída. A senhora a gente estava conversando ainda há pouco, e a senhora me disse que a frase de vocês é: Deus cuida nos detalhes. É isso mesmo? Isso mesmo, pastor. A gente aprendeu, eu aprendi, né? Porque quando eu cheguei no ministério, eu cheguei sozinha, só com as crianças, ele ainda não vinha comigo. E eu fui começando a colocar em prática aquilo que a gente ouvia, né? Toda a palavra. A gente começa a perceber que, até então, a gente acha que a Bíblia é só um livro. E a gente começa a perceber que não, que a Bíblia fala da nossa vida, né? Ela retrata tudo o que acontece com a gente, em cada história, cada personagem, a gente vive hoje, né? Tudo isso. E eu fui começando a aprender, a colocar em prática essa fé, primeiro em oração, né? Porque a gente chega sem saber nada de oração. A gente acha que sabe, né, orar, ou como a gente, né, em outras religiões, né, como a gente falava, né, rezar. Eu falei, e a gente percebe que não, que a gente não entende nada sobre isso. A gente não sabe orar, a gente não sabe conversar com Deus, a gente acha que Deus é só amor. Né? E aí, só que também assim, a gente acha que Deus é só amor, mas é aquela frase, aí quando acontece qualquer coisa ruim, mas por que Deus permitiu acontecer isso? E muitas vezes a gente não entendia o porquê. E eu fui começando a aprender tudo isso, aprender a colocar em prática a oração, né, declarar as declarações que são muito fortes, né, a gente fazer, porque as declarações trouxeram o meu esposo, né, para a igreja com a gente. Trouxe a cura das minhas filhas. Eu acho que tudo isso começou ali, nas declarações, em ouvir a palavra e começar a declarar essa palavra sobre a nossa vida. A senhora já ouviu no altar que a palavra tem poder, né? O que a gente fala, o que a gente declara, ela tem poder, tem muito efeito sobre a nossa vida, seja de forma negativa ou positiva. Diagnósticos contrariados, previsões contrariadas e tudo isso por declarações. Declarações, pastor. Tayane, né, hoje curada da epilepsia, hoje fala, escreve, anda, né, ela aprendeu a escrever, ela tinha 10 anos quando ela falou a primeira palavra. A escrever ela já tinha quase 15 anos quando ela começou a escrever as palavras, conseguir formar frases. Então, sim, é tudo pela declaração mesmo. Eu falei, hoje curada, né, o Valdecir foi curado do sopro, eu fui curada de várias doenças, talassemia, depressão, e hoje, né, o mais recente, graças a Deus, curada de nódulos no seio, né, foram 2 anos fazendo tratamento e no exame simplesmente apareceu lá no diagnóstico, não se foi encontrado mais nada. E tudo pela declaração, a gente não desiste, eu falo hoje, eu sei que eu não posso deixar nenhum problema me abater, porque o Deus que a gente serve é muito maior que cada problema desse, cada situação que se levanta. E são os nossos leões, né? É os leões do dia a dia que a gente vai hoje, a gente vai vencer um, amanhã vem o outro, e sempre tentando estar num nível maior, aprendendo tudo com a palavra. 2022, melhor ano da vida da senhora até então? Amém, pastor, até então. Um ano abençoado, né? Com muitas coisas aconteceram no meu trabalho, né? Eu tive um salto enorme esse ano. Depois da pandemia, onde todo mundo diz que as coisas estão difíceis, eu consegui realmente, assim, triplicar o meu salário. O Valdecir teve, né, a promoção dele no trabalho, né? Um trabalho onde, assim, se a gente olhar pelos olhos naturais, ele não teria condições, porque não tinha estudo, né? Não, vamos lá, seria um serviço supervisor de uma empresa, não é para qualquer pessoa, né, exercer. E ele hoje está nesse cargo de supervisor, como líder do setor dele, né? Então, muitas coisas, graças a Deus. Deus tem feito a cada dia coisas grandiosas. Então, sim, 2022 é o melhor ano das nossas vidas até então. E já com a certeza de que em 2023 vai ser surpreendente.
O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família, hoje? Vida, recomeço, renovo, né? Porque eu brinco com eles em casa que eu falo assim, muitas vezes a gente fala sobre o nosso passado e parece que a gente não está contando a nossa história. Parece que a gente está contando uma história de outras pessoas, porque realmente é o que a gente aprendeu há poucos dias, né? Que Deus conta os nossos dias, o nosso tempo a partir dos dias que a gente obedece. E a gente tem isso também em mente, que os nossos dias mesmo são contados a partir do momento que a gente conheceu Deus. Parece que o passado não foi com a gente. Hoje a gente olha para tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passou, e parece que a gente não viveu aquilo. Parece que hoje, né? Então é assim, é transformador, é maravilhoso a gente ver como Deus age na vida da gente. Felizes e abençoados? Graças a Deus, pastor, muito.